Olá! Desde que tomamos conhecimento do novo coronavírus, muitas informações estão circulando nas redes sociais. Mas o que é mito e o que é verdade? Tudo que a gente ouve e o que a gente vê por aí. Para nos esclarecer esses pontos, o Alesp Conecta de hoje recebe o médico Dr. Marcelo Levix. Doutor, muito bem de Alesp. Obrigado pelo convite, estamos aqui para esclarecer as pessoas e deixar todo mundo bem informado. Doutor, eu coletei na internet algumas informações, algumas dúvidas que as pessoas têm colocado nas redes sociais. Sabe que algumas coisas são muito absurdas, que houve uma coerência, mas eu vou colocar para o senhor, então, algumas dúvidas que as pessoas estão colocando aí por aí, né? A primeira delas, que é o que mais se fala aí desde o começo da pandemia, é que a hidroxicloroquina cura a Covid. Isso é verdade? A gente, no atual momento, hoje, dia 27 de maio, a gente não sabe essa resposta. Os estudos que se levantaram até agora, saiu uma semana passada, ainda é um estudo observacional, mas ele não mostrou eficácia. Está surgindo outros estudos que são mais bem feitos, mais bem orientados, uma decisão médica mais convicta, que devem sair nas próximas semanas, né? Então, ainda não sabemos a resposta, a gente tem que lidar com essa questão. Infelizmente, estamos conhecendo o vírus agora, é muito difícil a ciência ter uma resposta tão conclusiva numa distância de tempo tão pequena. Isso sei que cria uma ansiedade em todo mundo, né? É muito ruim a medicação ser politizada. Eu, com meus pacientes na vida real, né? Para alguns pacientes eu usei, para outros pacientes eu não usei, dependia um pouco do histórico clínico. Os que eu usei, eu tomei a precaução dos efeitos colaterais que todo mundo fala. Então, é uma pena a medicação ganhar uma repercussão política. Ela parece que a gente sempre usou a medicação, ela nunca causou efeitos maiores, mas na prática clínica a gente não consegue ver diferenças tão grandes. Então, a tua pergunta é boa e a resposta melhor que eu tenho é não sei. Lembrando Nós aqui não ao sabemos, público né? de casa. Lembrando ao público de casa que a gente está gravando essa conversa, então hoje, dia da gravação, dia 27, o doutor fala que as análises ainda não são conclusivas com relação à hidroxicloroquina. Doutor, uma dúvida que também surgiu aí nas redes sociais. Se eu estou de máscara, distante 2 metros, e conversando com alguém que está sem máscara e contaminado, eu estou correndo risco? Não, o vírus não pula. Se você tiver de máscara e não entrar em contato com a pessoa, o vírus não tem como pular, gente. Uma coisa é ter precaução, ter obediência civil, respeitar o isolamento, respeitar a regra do uso das máscaras, evitar lavar as mãos depois de entrar em contato com outra pessoa, com alguma substância, parede, porta, janela. Mas ele não pula. Então, se você tiver a uma distância de 2 metros, com certeza não tem como o vírus te atingir, se você estiver usando máscara. Ok. Doutor, no transporte público, eu corro risco, por exemplo, me sentando, a gente sabe que os especialistas falaram nos ferrinhos que a gente segura lá, que é um lugar que as pessoas às vezes espirram e respingam naquele local, mas o assento também é um local que pode ser um foco de contaminação? Toda superfície pode ser um foco de contaminação. O mais importante é um exercício difícil. Confesso que antes da pandemia, eu tinha muito costume de pôr a mão no rosto, né? E o grande segredo dessa história toda é você não pôr a mão. Você não pega o vírus na pele, você pega o vírus nas mucosas. Então, você põe a mão no banco ou naqueles canos para segurar, para você poder ficar de pé no ônibus, e depois você coloca a mão no olho, você coloca a mão na boca, coloca a mão no nariz, na orelha. Então, o maior segredo dessa história toda é o exercício que a gente vai ter que ter. Pode acabar, o isolamento pode demorar mais 15 dias, mais um mês, mas uma hora a gente vai ter que lidar com
com a circunstância de estar na rua e estar precavido de não se contaminar. Então, o maior segredo é não colocar a mão no rosto. Sentar na cadeira, você vai ter que sentar. Isso não tem como você não sentar num ônibus, que você tem a distância de percorrer durante muito tempo. O segredo é você chegar nos lugares onde você está, trocar a roupa que você está, e não colocar a mão na roupa e depois a mão no rosto. Então, esse é o segredo, né? Não é fácil, né? Não é uma questão assim que você consegue... Eu confesso que eu mesmo lidando com pacientes em pronto-socorro, com Covid, na enfermaria, de hospitais com Covid, nas casas de repouso, foi um aprendizado difícil. Então, é fácil falar, mas é difícil fazer. Mas a gente, como população, vai ter que aprender esses hábitos, né? Eu, saindo com meus filhos na rua, fui buscar uma encomenda no restaurante, eu falei, filho, não bota a mão no rosto. Eu fui treinando ele, menino de 7 anos. Eu vi que ele se comportou bem. Eu pensei que ia ser mais difícil, mas ele não pôs a mão em nenhum lugar do corpo, nem na máscara, então ele não teria como se contaminar. Quando em casa, ele tirou a roupa, tomou um banho e voltou às atividades dele. Então a gente vai ter que ter esse aprendizado, sabe? Esse é o segredo de lidar. É como se a gente estivesse numa maratona de 42 quilômetros e a gente correu 100 metros, entendeu? Então, vamos ter que aprender. O banco, sim, pode ser um lugar de contaminação, mas se você sentar no banco e tiver com Covid no banco, se você não pôr a mão na sua roupa e depois a mão no rosto, você não vai estar contaminado. Me parece que o caminho é se reeducar mesmo, né, doutor? A gente vai ter que muitos hábitos. Por exemplo, o senhor falou do seu filho. Eu, por exemplo, coloquei agora o álcool gel e o álcool líquido na bolsa, num pote pequeno, né, para até não ter problema da combustão aí do álcool. Uhum. Coloquei pequeno e toda hora faço qualquer coisa, vou até mesmo o papel que é contaminado e outras superfícies que são contaminadas, né? A gente tem que tomar cuidado o máximo possível, né? E aí mudamos também, por exemplo, nos banheiros da casa, coloco álcool gel, e tentando mudar mesmo para não se contaminar, né? Acho que a educação é o caminho. Água com sabão funciona bem também. Então, se não tiver oportunidade de limpar com álcool, né? Portanto, que você limpe as mãos. Teve uma história interessante, porque eu não sou infectologista, eu continuei morando com minha família e liguei para alguns professores infectologistas e perguntei o que eu faria, né? Porque eu estaria em contato com os pacientes com Covid, como é que eu ficaria em casa. Eles falaram assim, Marcelo, essa história aqui vai no mínimo até agosto, a gente está falando de março, né? E ele falou, mas o que eu devo fazer, então? Eu vou morar em outra casa enquanto eu estiver atendendo os pacientes com Covid? Ele falou, não, Marcelo, você chega em casa, você vai entrar numa área de serviço, tira o sapato, toma um banho e coloca suas roupas num outro cesto de roupa suja. Você já fazia isso antes, né? Eu falei, não, eu não fazia, eu não tinha a mínima preocupação com isso. Então, se eu tenho dificuldades como médico, eu imagino, lidando com o problema, eu imagino que a população tem. Então, nosso papel como médico, como educadores assim, da sociedade, é tentar instruir para realmente conseguir fazer essas novas maneiras de se comportar. Só te acrescentando que pode usar o álcool gel, mas também um método muito simples é lavar a mão com água e sabão, né? Que as pessoas, às vezes, elas esquecem. Às vezes é mais fácil, hoje em dia, com a dificuldade de comprar o álcool, às vezes funciona. Dúvida. O senhor falou do seu filho de 7 anos. O seu filho, quando o senhor chega do hospital, obviamente quer abraçar, dar um beijo na criança. Ele tem esse entendimento de que agora não pode tocar no papai, tem que esperar o papai se arrumar para falar com você. Dá para dar esse entendimento para a criança, para o filho de um médico? Você sabe que minha esposa educou eles nesse sentido, né? E aí eles acabam realmente respeitando essa questão. Na verdade, quem quebra mais essa regra sou eu, né? Porque eu tento querer abraçar eles, beijar, a gente quer beijar, abraçar. E, na verdade, as crianças, todo mundo pode ser contaminado e pode eventualmente ter um caso mais grave, mas as crianças são as menos atingidas, né? A gente, de uma maneira ou de outra, está no risco, né? Como profissional de saúde, e agora a sociedade inteira, né, está no risco. E a gente tem que diminuir os contágios o máximo possível. Então, nesse sentido, sim, eles aprenderam, sim, a não
a não beijar, não abraçar. O problema disso tudo é que eu sinto saudades de não amassar eles um pouco, né? Mas eles aprenderam. Assim. Acho que quem menos aprendeu Com fui eu. certeza. Com certeza. Doutor, os chás, as pessoas falam muito sobre os chás nas redes sociais, que ajudam a melhorar a imunidade. Toma chá de limão, que a avó indicava e tal. Vai melhorar, não vai pegar a gripe, que é, né, que é a Covid. Então, eu queria saber, tem algum fundamento científico aí em que os chás podem melhorar a imunidade e evitar uma doença tão infecciosa? Não, é importante a gente manter as crenças, né? A imunidade depende de como a gente encara toda essa questão. O vírus é um problema, mas a maneira como a gente encara é outro. Então, se a gente tem crenças, modelos que a gente aprendeu com nossos avós, nossos pais, de um tipo de alimentação, de um tipo de chá que deixa você com a imunidade maior, não tem por que não usar. Se não for um chá maléfico, que possa causar, sei lá, um quadro de diarreia, alguma coisa assim, ou um mal-estar maior, não tem porquê, não é hora da gente fazer dietas muito restritivas, não é, é momento de realmente a gente aproveitar já todos confinados na sua casa, ou com minimamente dentro do trabalho que possa realizar dentro das regras vigentes do isolamento, a gente tem que ter uma boa alimentação saudável, se quiser usar o uso de chás, pode usar. Então, eu não vejo problema. Não tem nada comprovado que os chás aumentam a imunidade e curam ou evitam pegar o Covid. Mas tudo aquilo que você tenha de crença e que você costuma fazer para melhorar teu estado geral, tua imunidade, faça que vai te fazer bem. Então, a indicação, apesar de não ter evidência científica, é que, sim, posso usar os chás para aumentar a imunidade, sem problema nenhum. Uhum. Para o que muito circula nas redes sociais, doutor, é que o poder tem valorizado aí o número de mortos da Covid. Isso é verdade? O senhor que está trabalhando aí na linha de frente? Que tem o quê? Desculpa, acho que cortou a linha. Eu não Tem escutei a... valorizado o número de mortos, que tem colocado mais, né? Não, acho que assim, eu acho difícil, assim, tendo na linha de frente, né, já testei muitos pacientes com Covid, tratei deles, é difícil acreditar que existam erros propositais na contagem a mais ou a menos. Na verdade, eu já preenchi alguns atestados de óbito que eu não sabia o que preencher. Um idoso de 95 anos que morreu dormindo e que faleceu semana passada, mas ele teve Covid em março, dia 18 de março. Então, às vezes tem dificuldades do preenchimento mesmo. Existem dúvidas concretas. A gente não conhece como o vírus funciona. Então, eu acho que podem surgir, por exemplo, subnotificações de situações onde você não testou o paciente, porque a gente está com dificuldade de ter testes como deveriam, né? Até o próprio ministro comentou sobre essa questão. Então, às vezes, você tem um falecimento que você não sabe a causa, né? O que os pesquisadores estão fazendo, que é bastante interessante, é comparar a mortalidade geral do mês de abril e maio desse ano com os anos anteriores. Aí ver se teve um aumento de mortalidade e tentar associar isso ao Covid, porque me parece um raciocínio inteligente. Às vezes, você pode ter erros de ir para mais. Eu já tive situações que o colega testou que era Covid e o paciente que chegou no hospital que eu tinha um exame negativo do dia anterior. Aí não deu tempo, ele preencheu o atestado e já estava escrito como Covid, como falecimento pelo Covid, mas ele não fez por mal, ele achou que clinicamente o paciente era com Covid e ele levantou suspeita que pudesse ser. Então, eu acho que não existe fake news nesse sentido. O que acontece é que quando tem um falecimento ou de uma criança, ou de uma pessoa que trabalha na área da saúde, ou uma pessoa jovem, cria uma comoção. E aquele caso faz a gente ter uma impressão de que tudo está muito ruim, né? O que eu falaria para vocês assim, é uma doença difícil, a gente tem falecimentos, tem pessoas bastante adoecidas, mas tem muitas pessoas que melhoram, que ficam bem. Eu cuido de idosos em casas de repouso, como eu falei, de nonagenários que se recuperaram. Então, assim, é uma doença nova, a gente vai aprender a lidar com ela, infelizmente algumas pessoas vão falecer, mas a gente não há nenhum mistério. Acho que o maior problema realmente
acho que na vida real, realmente, acontece algumas dificuldades no preenchimento, e aí pode ter uma subnotificação, uma hipernotificação, mas eu não vejo muito espaço para informações erradas. Eu vejo uma dificuldade real de realmente coletar esses dados. Doutor, o senhor falou do seu paciente que era idoso, que faleceu a semana passada e que se contagiou em março. O senhor tem observado sequelas dos pacientes curados de Covid? Isso tem sido observado pelo mundo inteiro. Já há uma literatura médica aí, algumas informações de até bem consideráveis, como comprometimento de alguns outros órgãos. O senhor também observa isso no seu trabalho, no seu dia a dia? O que saiu bastante são quadros isquêmicos, né, principalmente cerebrais, né, que a gente bastante isquêmico, que é o derrame, né, que a gente comumente, popularmente chama, mas na prática eu não vi isso acontecer. O que acontece é alguns óbitos que eu não sei justificar, como essa história que eu contei de alguém que pegou em março e faleceu agora, né, a gente ainda não entende o que acontece, mas não vi, não, efeitos assim, não consigo determinar. Conversei com colegas neurologistas. A gente vê alguns pacientes internados que, durante o curso da doença, têm um acometimento renal. Então, tem pacientes que estão indo para a diálise, porque o rim acaba sendo comprometido. E as questões dos derrames são levantadas bastante na literatura, mas não vi nada significativo, né? A gente não sabe. Você tem algumas pessoas mais velhas que falecem, mas elas faleceriam com Covid, sem Covid. É difícil realmente determinar se foi o vírus que causou o falecimento ou não. Então, assim, é importante entender que é uma doença nova e que a gente não sabe muita coisa. E essa é a maior verdade, né? É que é difícil lidar com alguma coisa que a gente não conhece, né? Então, a gente acaba criando algumas respostas que podem deixar a gente feliz naquele momento, mas tem que estudar, esperar estudos maiores e um tempo maior para a gente poder entender a doença. Na prática, não vi nada substancial para afirmar que a doença cause a longo prazo uma doença de um órgão pós-término da doença aguda de Covid. Não consegui ver. Também não deu tempo, né? Essa doença começou a atingir aqui a cidade de São Paulo em março. Eu não tive essa análise na minha realidade, né? Uhum. Doutor, outra afirmação que as pessoas têm feito muito é que 70% da população será infectada por Covid. Tem algum fundamento? Dentro da comunidade médica, vocês conversam sobre isso, sobre essa possibilidade? Na verdade, tem assim, estudos epidemiológicos de como o vírus vai se propagar. Ele faz parte da ciência da propagação de qualquer vírus. Isso a gente estuda em outras, sei lá, em tuberculose, em sarampo, qualquer outro tipo de doença infecto-contagiosa. E realmente, pelo tipo do vírus, a gente tem substrato técnico da questão do contágio de 60% a 70% da população. E aí, isso parece ser, tem literatura, é confirmado. Eu escrevi um artigo sobre o assunto, então fui atrás da literatura, então existe essa... Mas são projeções epidemiológicas, né? O fato é acompanhar diariamente quantas pessoas estão sendo atingidas num período de 3, 4 anos. Essa verdade absoluta de que 70% da população vai ser contaminada, a gente vai ter daqui a 5, 6 anos. Eu não vou ter essa informação agora. Então, mas os estudos epidemiológicos, que são base científica da ação médica, elas confirmam realmente que vamos atingir a 60%, 70% da população, uma possível letalidade de 0,02, 0,03. Então, isso são as projeções, né? É que as pessoas, às vezes, isso não é uma verdade absoluta. A gente comenta que a medicina é a ciência das verdades absolutas e transitórias, né? A gente estuda, encontra o modelo e apresenta. Mas não quer dizer que esse modelo vai ser
absoluto. A ciência, para você considerar a ciência, ela não tem essa definição de uma verdade absoluta sem ser transitória. Então, ela pode ser modificada. Mas o que a gente viu até hoje é que 60% a 70% da população vai ser atingida, até a gente ter imunidade de rebanho, e aí tendo imunidade de rebanho, a gente consegue, a doença se estabiliza de alguma maneira. Então é isso, essa é a previsão epidemiológica que a gente tem. A mortalidade depende muito de vários fatores, mas do que se entende atualmente da doença, a gente imagina que desses 70% que atinjam, você tem uma mortalidade de 0,02 a 0,03. Doutor, é recomendado tomar a vacina de pneumonia, a pneumocócica, né? Independente da idade e das comorbidades que a pessoa tenha? Não, a vacina da pneumonia é dado para crianças, é dado para pessoas em trabalho de risco e para pessoas idosas. Aí você tem a pneumo 13 e a pneumo 23, que você usa para pessoas mais velhas, que são um grande grupo de risco, né? Antes de ter o corona, né? A maior causa de falecimento no idoso sempre foi os quadros respiratórios, as gripes e as pneumonias. E, portanto, as vacinas continuam sendo muito importantes, né? Tanto a vacina da gripe quanto a vacina da pneumonia. Não adianta a gente... A questão da saúde não é binária, dizer coronavírus ou não, né? Então, você tem outras causas de falecimento e que possivelmente tem uma mortalidade maior do que o coronavírus. Não quer dizer que o coronavírus não seja um problema, porque é uma doença que o ser humano não tinha contato tão grande. Mas é importante tomar vacina, não é todo mundo que tem que tomar vacina da pneumonia, então você tem grupos de risco de pessoas acima de 65 anos e crianças, né? E pessoas com grupos de risco como asmáticos, doenças respiratórias. Então é assim que funciona, não é para todo mundo, não. Doutor, uma dúvida que assim, é muito frequente aí pelas redes sociais, é uma dúvida que, na verdade, a gente vai pesquisar e não consegue muito uma resposta, mas é muito importante que a gente... A pessoa assintomática, devido a verificado que ela teve o Covid, teve a Covid por meio de exame, passa o período de quarentena dela, ela pode infectar outras pessoas depois desse período de quarentena? Não, como eu falei, as viroses nunca se comportaram dessa maneira, né? Então, os pacientes que já passaram a fase aguda, desenvolveram anticorpos de fase aguda, e depois desenvolveram anticorpos de fase crônica, que a gente chama de IgM a fase aguda e IgG de fase crônica, ela se comporta como imune a essa situação e não transmite para os outros. O que acontece, ele não transmite, assim, ele não transmite para os outros o vírus dele, mas se ele bota a mão numa superfície que tem esse vírus e bota a mão em outro lugar, e o cara pega a mão, põe a mão nessa superfície que ele transitou e coloca no rosto, ele contamina. Por que eu quero dizer isso assim primeiro? Quem teve o vírus tem que se comportar, quem já teve a doença, tem que ter a preocupação de limpeza das mãos do mesmo jeito, porque ele pode transitar o vírus para outro lugar, entendeu? Ele pode pegar um vírus que esteja numa superfície e colocar na outra. Isso não quer dizer que ele é transmissível. Então, assim, a informação que a gente tem até hoje é quem teve a doença consegue, depois de um período, aí varia, aí 14, 21 dias, tem gente que demora um pouco para realmente ter o anticorpo de fase crônica, ele está, até a gente ter outra informação, ele está imune a isso, ele não pega mais, mas ele transmite porque ele vira um transmissor, né? Ele pode, não é porque ele não tem mais que ele não vai ter uma preocupação social de não transmitir para os outros. A questão da lavagem das mãos, ela se torna cada vez mais importante, né? Para a gente evitar os contágios. Então, vai ter que continuar tendo esse hábito, não é que o cara tá livre, né? Essa coisa é impressionante, né? Eu não gosto de causar pavor nem pânico com o coronavírus. Acho que a gente vai ter que aprender a lidar com ele. Mas também tem gente que avacalha, né? Então ele fala, já peguei, agora pode ir pra festa, faz a festa dos corona que já teve corona, né? Já vi histórias dessa, passaporte do coronavírus. Então, assim,
a gente não pode, a gente tem que educar a sociedade, não deixá-la com medo, orientá-la, mas também não deixar que vire a festa da uva, né? Então, tem que achar um meio termo nisso, e acho que a educação, quanto mais educação a gente puder passar para a educação com relação às maneiras de proteção, poder orientar a sociedade melhor, sem pavor e sem excesso, né? Acho que também a pessoa ficar 24 horas ligada em informações sobre o coronavírus, ela fica tonta, né? Então, acho que eu reservaria 10 a 15 minutos de leituras de jornais ou de televisões, de meios de imprensa que você confia, e o resto você passa tendo um bom livro para ler, um bom filme, conversas com família, porque também o excesso de informação pode te deixar transtornado. As dúvidas da medicina a gente sempre teve, essa questão da imunidade, do vírus, a gente questiona tudo, a gente não conhece o vírus, né? Então, se tem pessoas que vão ter podem depois se contaminar de novo, essas hipóteses, na medicina, tudo é hipótese, mas a gente tem que viver dentro de uma racionalidade. Então, o excesso de informação pode causar prejuízo também para as pessoas e para a sociedade. É interessante o senhor ter falado isso, que ontem eu li uma entrevista de uma das maiores virologistas da China, que ela falou justamente sobre isso. Se a gente não se educar, isso será só a ponta do iceberg. A gente pode ter outros vírus, uma segunda onda mais resistente e até outros vírus aí que podem trazer grandes consequências para a humanidade. Então, por isso que ela incentiva que todos os países se juntem em pesquisas, né, para que isso não ocorra em outras circunstâncias. Eu queria saber também, doutor, se outra questão que circula por aí é sobre o contato sexual. Se as mucosas, né, se é possível o contágio do coronavírus por meio do contato sexual. Essa história é engraçada porque alguns flats de idosos que eu trabalho, eu faço muitas palestras com os auxiliares de enfermagem e com os enfermeiros. E aí o pessoal, eles falam assim, não, eu sei que a doença é letal, eu sei que é preocupante se lavar as mãos, mas a dúvida da pessoa realmente era da questão se poderia ter relação sexual com a esposa ou não, sendo ela um auxiliar de enfermagem que trabalhava com pessoas possivelmente infectadas de coronavírus. Então, o sexo, sim, ele pode transmitir. A mucosa da vagina, do ânus, da boca, ele pode transmitir o vírus do mesmo jeito. Então, a gente tem que escolher, do mesmo jeito que a gente sempre fez, tem que escolher, ter uma escolha do parceiro, né, o uso de preservativo, e na pessoa com uma doença aguda, ela não pode ter relação, né, porque passa mesmo, não tem como não falar que não passa, na fase aguda, né. Então, sim, doutor, é uma precaução, mas é uma precaução que você não pode, assim, se possivelmente o outro parceiro vai ter, quer dizer, se ele não está tendo febre, ele não está tendo nenhum sintoma, ele não teve contato, então a gente não, também a relação sexual faz parte da boa saúde da sociedade, de nós como indivíduos, então isso tem que ser no momento do quadro infeccioso agudo, você não tem relação, mas depois não pode ficar de eterno sem ter relacionamento sexual. Doutor, uma outra questão que as pessoas colocam muito é sobre os bebês das mães que estão com Covid. Eles automaticamente são ou não? Só no momento do parto? Você escolheu bem as perguntas, né? A gente não tem essa resposta. Eu tenho alguns pacientes, algumas amigas que estão grávidas e têm essa preocupação. A gente sabe que, assim, até é uma informação bastante consistente, porque a gente tem milhões de pessoas infectadas, né? E crianças e recém-nascidos são estatisticamente absolutamente preservados, né? Eu não tenho como te dar essa resposta hoje, exata, de que não vai transmitir. Eu e nenhum médico do mundo, mas o número de pessoas infectadas e que eventualmente vieram a falecer, você vê que sempre são pessoas mais velhas, né? Então, não dá para falar não vai ser de jeito nenhum, mas os dados são bastante robustos para deixar a gente preocupado. Acho que as pessoas que desejam engravidar, deixar as futuras mães aí que estão grávidas tranquilas, que
e que já pegaram coronavírus, acho que não tem nada que leve a gente a pensar em algum problema maior. Então, é tranquilidade, fale com seu obstetra, mantenha acompanhamento. Tem causas muito mais prevalentes aí na grávida, que a gente comer bem para evitar a questão da diabetes ou da obesidade, né? Controle da hipertensão, que é a maior causa de problema aí neonatal. Então, acompanhar com o ginecologista, fazer o pré-natal. Então, assim, isso é real. O real é continuar o acompanhamento. Não tem cabimento, por exemplo, uma grávida não ir na consulta com o seu obstetra com medo de transmitir o coronavírus, mas ela tem outras coisas que ela tem que se precaver, que ela tem que se cuidar. Ele não pode paralisar o processo da gravidez. Então, até hoje, nós não temos nenhuma informação que leve a nenhuma futura mãe a ficar preocupada. Cuidem de vocês, cuidem dos seus filhos, vão nos seus obstetras e seguem a vida. A gente não tem informação que constrinja, proíba a gravidez. Então, tem que seguir a vida e as futuras gerações que vão nos seguir. Doutora, eu queria muito agradecer a participação, seus esclarecimentos importantes aqui para a gente. Queria deixar a Rede Alesp à sua disposição. É tão importante a gente ouvir os médicos, saber o que está acontecendo na outra ponta. Então, eu queria muito agradecer a sua disponibilidade em falar conosco. Muito obrigada, viu, doutor? Muito obrigada mesmo. Obrigado pelo convite, eu fico à disposição. Quanto mais a gente esclarecer a população, melhor a gente vai enfrentar o coronavírus. Um abraço, obrigado. Muito obrigada, doutor. Esse foi mais um Alesp Conecta. Nós falamos dos mitos e verdades que as pessoas têm circulado aí nas redes sociais com relação ao coronavírus, com o doutor Marcelo Levites. Eu agradeço a sua participação, por meio das redes sociais que nos enviaram as dúvidas. Eu agradeço também a sua companhia. Muito obrigada e até a próxima.